deu esse pontapé inicial, tá? Turma, quando nós estudamos isquemia e infarto, a gente observou isso em uma área de um órgão ou tecido. Por exemplo, um ramo da artéria renal é obstruído, então uma área do rim não recebe fluxo sanguíneo, e aí sofre uma isquemia e um infarto renal. Quando a gente vai para o choque, é quando eu tenho uma insuficiência circulatória sistêmica. Ou seja, essa síndrome circulatória, ela impede que chegue sangue para vários órgãos e tecidos, como se fosse uma isquemia, um infarto global. Por isso que ela é tão grave, tá? Quando a gente fala de choque, eu não gosto de. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com slides, viu, turma? Eu gosto do quadro, gosto de trabalhar sem ser nos slides, e eu deixei esse material para vocês, mas eu preciso de uma parte para acompanhar, porque por imagem, tá bom? Eu vou deixar opa, deixar os sinônimos, tá? O choque também é chamado de hipo, que é baixa. Perfusão, reperfusão, significa baixa perfusão, ou seja, chegada de sangue para os órgãos e tecidos. Alguns sinônimos vocês podem encontrar como síndrome da insuficiência vascular periférica aguda. E o conceito, o que caracteriza o choque? É essa deficiência circulatória, e ela é sempre aguda, viu, turma? O que é grave no quadro de choque, um paciente em choque, e no ambiente hospitalar vocês vão ouvir muito termo, o paciente está chocando, assusta, né? Mas significa que o paciente está em um quadro de choque e vamos reverter, vamos entrar com o que é possível para conseguir reverter essa situação, porque como ela é aguda e ela não deixa perfundir sangue direito para os tecidos, leva a uma lesão grave generalizada, tá? E aí, o que pode, Ellen, impedir... Vou usar essa imagem primeiro. Desculpa que eu montei ela de uma forma, né? Quando eu olho para circulação sistêmica, eu olho aqui os vasos arteriais que saem com sangue arterial bombeado do coração, levando para todos os órgãos e tecidos. Todos os órgãos, para o rim, para o intestino, para o baço, para o fígado, para o cérebro, para a superfície corporal, para o tecido, para a pele. Então, esse sangue que está sendo bombeado para os tecidos, ele depende de dois fatores. Um importantíssimo é a bomba cardíaca. Enquanto o coração bombeia, o sangue está perfundindo, chegando no cérebro, chegando nos tecidos, tá? Esse é um fator. Segundo fator que eu preciso para manter essa perfusão, além da bomba cardíaca funcionando, é o tônus vascular. O que é o tônus vascular? Se eu pegar um ramo dessa artéria aqui, ó, e cortar e observar, a artéria tem essa camada muscular, a luz é onde passa o sangue. Eu passei aqui como se tivesse a luz, tá? E a adventícia. A quantidade de sangue que preenche a luz da artéria faz com que ele tenha uma determinada pressão. E essa pressão é importante para definir a velocidade que o sangue vai chegar. Deixa eu dar um exemplo. Se eu pegar uma mangueira de jardim, tá? Eu peguei uma mangueira, e essa mangueira, se eu voltar para vocês, ela tem uma luz, igual o vaso, igual a artéria, tá? Ela tem uma luz. Se eu abrir essa mangueira toda, eu vou encher de água passando dentro dela. E o fato de eu ter pressão da água na luz da mangueira faz aquela água sair numa velocidade maior. Todo mundo está de acordo comigo? Tranquilo? Se porventura
eu pegar esse mesmo volume de água, turma, esse mesmo volume de água que está saindo, que é capaz de preencher esse espaço, eu trocar a mangueira e pegar uma mangueira com a luz maior, o que vai acontecer com a velocidade que a água vai passar aqui? Vai ser igual, mais rápida ou mais lenta? Mais lenta? Perfeito. Por que, Isadora, vai ser mais lenta? Porque eu diminui o tônus. Isso, olha só. Eu mantive o volume de água. O volume de água é o mesmo. Só que eu tenho muito espaço para essa água preencher. Então, ela diminui a pressão no interior desse vaso e ela sai devagar. Guardaram isso? Alguma dúvida disso, gente? Vou dar um segundo exemplo. Tá bom, Elia, eu entendi que se a mangueira tem um diâmetro e a água preenche todo esse diâmetro, ela exerce uma pressão e sai numa velocidade boa. Mas se eu troco a mangueira e ponho uma mangueira mais larga, essa mesma quantidade de água não preenche a luz da mangueira. E aí, como diminui a pressão, ela vai mais devagar, ela escorre. E se, Ellen, eu manter a mesma mangueira inicial, que tem esse diâmetro, mas fechar o registro e diminuir a quantidade de água? Se eu diminuir a quantidade de água nessa mangueira, mesmo mantendo o diâmetro, a velocidade que a água vai sair vai ser igual, vai ser menor ou vai ser maior? Menor? Vai ser menor, tá? Então, fatores que podem prejudicar, prestem bem atenção nisso, fatores que podem prejudicar a velocidade, a quantidade de sangue perfundindo os tecidos seria o tônus vascular, o diâmetro dos vasos é importante ser mantido, tá? Porque senão eu vou reduzir a pressão. Se o tônus fica dilatado de forma sistêmica, eu vou reduzir a pressão arterial, causa uma hipotensão. E essa hipotensão diminui a velocidade que o sangue vai chegar nos tecidos, diminuindo essa perfusão. Então, o tônus é importante. Segunda coisa que é importante, o volume sanguíneo. Às vezes o tônus do vaso é normal, mas eu perdi volume de sangue. Se eu perder volume, eu também diminuo a pressão e essa hipotensão faz com que o sangue vá muito devagar, diminuindo a velocidade de chegada dele nos órgãos e tecidos. Então, turma, 3 pontos são importantes para vocês entenderem um paciente com choque, tá? 1, a bomba cardíaca precisa estar íntegra. Se eu tiver alterações funcionais no coração, o coração não estiver bombeando sangue direito, eu posso reduzir a perfusão sanguínea. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho um quadro de choque, porque eu tenho baixa perfusão de sangue para os tecidos. Mas qual foi a causa do choque, Ellen? Foi uma insuficiência da bomba cardíaca? Então, eu chamo de choque cardiogênico. Tá? Quando eu tenho um problema no volume sanguíneo, então aqui está o tônus vascular. Peguei um pedaço da artéria e estou mostrando aqui, em vez de ser corte longitudinal, corte transversal. Está voltado para vocês, tá bom? Se eu mantenho o tônus vascular, que é o exemplo aqui de baixo, tônus vascular, ó, esse é o mesmo tônus, mesma luz da artéria em comparação com essa daqui. A diferença é que nessa eu tenho volume de sangue preenchendo a luz do vaso.
E aqui eu tenho redução do volume sanguíneo. Em casos de hipovolemia, baixa de volume sanguíneo, eu vou reduzir a pressão, eu tenho uma hipotensão e reduzo a quantidade de sangue chegando aos tecidos. Esse quadro também é chamado de choque, porque eu tenho hipoperfusão de sangue para os órgãos e tecidos. Esse choque nós chamamos de hipovolêmico, porque ele é ocasionado pela diminuição de volume. Dentro do choque hipovolêmico está o choque hemorrágico. Ou seja, lembra a imagem que nós vimos de um aneurisma de artéria abdominal? Aquele aneurisma, se ele se rompe e eu perco o sangue do leito vascular e reduzo o volume de sangue, eu entro em quadro de choque hipovolêmico, ou seja, por causa de uma hemorragia. Mas nem sempre é uma hemorragia que reduz volume. Pode ser uma desidratação muito intensa. Então, exemplos de desidratações que são graves são em crianças e idosos, como, por exemplo, uma sudorese, né? Uma hipertermia, suor, perda de líquido corporal, por diarreias, vômitos, podem ser fatais se levam a uma desidratação a ponto de diminuir o volume sanguíneo e causar uma hipoperfusão, um choque hipovolêmico, tá? Mais comum em crianças e adultos, por isso que é muito importante notar isso. Então, vocês já conseguiram entender ou ficou alguma dúvida do choque cardiogênico, quando a bomba cardíaca não está bombeando sangue para os tecidos, eu tenho um choque cardiogênico. Ou quando eu perdi volume sanguíneo, seja por uma hemorragia ou perda de líquido do plasma, que ocorre em casos de desidratação intensa, aí sim eu tenho um choque hipovolêmico, redução de volume. O terceiro tipo de choque está representado nessa imagem do meio, tá? Por isso que eu falo que às vezes é preferível, eu me sinto mais confortável de falar sobre o choque depois da aula de inflamação. Por quê? Sempre que ocorre uma injúria e uma agressão tecidual, vamos supor que ele aqui, ó, machucou aqui o ombro, tá? Uma injúria, uma agressão aqui. Há nessa região liberação de mediadores inflamatórios que avisam: olha, sofremos uma agressão. E aí, há liberação de mediadores que são vasoativos. Ou seja, se sofreu uma agressão, eu quero que passe mais sangue aqui para trazer mais células de defesa. Então, quando há uma agressão, uma lesão local, naquele local há vasodilatação. O vaso dilata pela ação de mediadores vasoativos. Há uma vasodilatação, uma hiperemia, aumenta o volume de sangue, tá? Isso acontece na inflamação, na resposta inflamatória. A área fica vermelha, a área fica quente, porque aumentou o volume de sangue ali. O grande problema, turma, é quando a vasodilatação ela é sistêmica, ocorre em todos os vasos arteriais do corpo. Aí nós vamos ter um problema. E em que quadros isso acontece? Quem quer me dar um exemplo? O que pode levar a uma resposta inflamatória sistêmica? E aí todos os vasos dilatam. O que poderia? Pode falar, turma, sem medo de ser feliz. Nós estamos juntos nessa. Professora. Diga. Seria a sepse? Sepse, perfeito. O que é a sepse, Ellen? É quando há uma infecção regional num determinado local, ela se expande e cai na corrente sanguínea. Aí é uma sepsemia. Infecção vai para o sangue.
E aí, naquele local, vamos pensar numa amidalite. Se você está com uma amígdala inflamada, esse local da amidalite fica dolorido, quente, inchado, vermelho, porque a resposta inflamatória está só no local. Mas se as bactérias saem daqui e alcançam a corrente sanguínea, na corrente sanguínea, a presença dessas bactérias leva um efeito vascular sistêmico, os vasos dilatam. E aí é aquela história da mangueira. Eu mantenho o volume de sangue, só que eu aumentei o diâmetro da mangueira. Eu reduzo a pressão. Se eu reduzo a pressão que o sangue exerce no interior do vaso, eu tenho um quadro de hipotensão e baixa perfusão. Então, a gente chama isso de choque distributivo. Um problema na distribuição do sangue. Esse choque distributivo pode acontecer por vasodilatação sistêmica. E essa vasodilatação sistêmica ocorre em 3 casos importantes. Numa infecção generalizada, que a gente chama de choque séptico, ocorre por uma reação alérgica sistêmica, uma anafilaxia, tá? Então, você tem uma resposta a um antígeno estranho. Se você, por exemplo, tem alergia a amendoim, dá um exemplo, tá? Eu tenho uma colega, gente, que é impressionante, ela tem alergia a amendoim. Se ela pegar o amendoim e passar na boca, na hora a boca dela fica vermelha e incha, fica toda inchada. De tanta hipersensibilidade que ela tem àquela proteína ali, tá? O problema é quando você tem contato com algo sistêmico. Vamos pensar numa medicação intravenosa, vamos pensar numa medicação por via oral, ou um alimento que você ingere e é absorvido, e induz uma resposta de hipersensibilidade sistêmica, onde todos os vasos dilatam. E aí eu também tenho um choque anafilático, tá? Então, a sepse, a anafilaxia e o terceiro, Ellen, que leva a um choque distributivo. Uma lesão na medula, lesão medular. Esse é o mais difícil de diagnosticar em um paciente numa emergência, porque você observa se ele está em choque, ele tem sinais de um paciente em quadro de choque, que a gente vai falar sobre isso. Mas você olha para ele, você não está vendo hemorragia, você não tá observando diminuição alguma parada cardíaca, e aí até descobrir que foi uma lesão em nervos que controlam a motricidade dos vasos. Então, o músculo liso dos vasos sanguíneos, eles também sofrem a ação do sistema nervoso central, né, o parasimpático, podendo causar sua vasoconstrição ou vasodilatação. Então, essa vasodilatação, quando ocorre por lesão medular e de forma sistêmica, a gente fala que a causa do choque é neurogênico, tá? Então, se vocês entenderem esse panorama geral, como que eu faço ele para classificar os tipos de choque, tá? Até aqui, turma, alguma dúvida? Vocês estão bem? Claricinha, Isadora, Aninha, posso continuar? Pode sim. Pode continuar, professora. Então, o choque, que é essa baixa perfusão sistêmica de sangue para os órgãos e tecidos, pode ter causa cardíaca, nós chamamos de choque cardiogênico. Quando o coração é insuficiente em perfundir sangue para os tecidos. O que pode causar, Ellen, um choque cardiogênico? Um infarto do miocárdio, quando esse infarto leva o ventrículo a parar de bombear sangue, e aí não perfunde os órgãos e tecidos. Pode ocorrer por inflamações e tamponamento, como um hemopericárdio, quando o sangue extravasa, por exemplo, num cateterismo, para desobstrução de um ramo da artéria, se rompe sangue, esse sangue faz uma coleção entre o músculo cardíaco e o pericárdio, causa um tamponamento cardíaco.
Eu vou pular um pouquinho lá na frente para vocês entenderem esse tamponamento. Quer ver? Isso aqui, essa imagem, tá? O que seria o tamponamento? O pericárdio, ele tem a parte serosa e a parte visceral, né? Do órgão. O pericárdio é uma camada bem fina de tecido seroso que permite o deslizamento. Então, olhem para minha mão. O coração, quando ele enche, o ventrículo está bombeando sangue, esse pericárdio permite o enchimento e esvaziamento, tá? Mas, se eu tenho um acúmulo de edema, um exudato, por exemplo, numa pericardite, uma inflamação, e aí tem exudato purulento, enche de edema, esse líquido que vai acumular aqui, ele faz uma pressão inversa. Então, Ellen, você não tá aparecendo, tá? Era para eu estar, não tô não, turma? Tá não. O tempo todo eu não tô aparecendo? Não tô não, né? Desculpa. Eu falo que essa é a parte difícil. Obrigada por vocês avisar. E agora? Agora tá. Tá, então deixa eu mostrar para vocês. Olha a minha mão aqui, tá? E eu gesticulo, gente, o tempo todo, e eu fico sem saber se eu tô aparecendo ou não. A minha mão aqui é como se fosse o coração, e em volta tem o pericárdio, tá? Quando a bomba cardíaca enche de sangue, ela enche, fecha, esse pericárdio permite encher e esvaziar. Mas nesse pericárdio existe um espaço virtual, né? Esse espaço virtual, se tiver uma pericardite, uma inflamação com secreção, formação de pus e até mesmo edema, vai ter líquido entre agora o pericárdio visceral e seroso. E aí o coração, quando ele tiver que encher, eu tenho um líquido fazendo uma pressão externa. A gente chama isso de tamponamento cardíaco. Tem tamponamento. O coração, se ele não está conseguindo encher, ele não consegue bombear sangue para os órgãos e tecidos. Isso acontece, esse tamponamento, em miocardites e pericardites, e ocorre quando há sangue nesse espaço, que a gente chama de hemopericárdio. Esse sangue nesse espaço pode acontecer como uma complicação de uma técnica cirúrgica de desobstrução dos vasos das artérias coronarianas, dos ramos. Num cateterismo, quando faz o cateterismo, há risco de romper um vaso e sangue extravasar para essa cavidade. Se extravasar, tem um tamponamento. E é um quadro importante, tá, gente? Esse tamponamento, esse líquido, impede que o coração se encha de sangue. E aí, se o coração não enche de sangue, ele não consegue bombear, então eu tenho um choque cardiogênico. Um último exemplo só de choque cardiogênico para vocês entenderem é a embolia pulmonar. Olha, gente, como nesse módulo tudo se casa, tá? Ô, Ellen, quando eu falo de congestão de membro inferior, aquele paciente acamado que não está se locomovendo, ele tem maior risco de trombose venosa do membro inferior. Se solta um fragmento desse trombo e ele emboliza para o pulmão, se forem vários fragmentos que embolizam, ele vai fechar a artéria brônquica. Se ele fechar a artéria brônquica, o coração não vai conseguir bombear sangue para o pulmão. Vocês entenderam isso? Se o pulmão, as artérias brônquicas estiverem fechadas, acabou. Como é que o coração consegue bombear sangue para o pulmão? Não consegue. Não vai sangue para o pulmão, não tem hematose, não tem volta de sangue para o coração para bombear para o corpo. Então, eu vou ter uma hipoperfusão. Não vai chegar mais sangue em lugar nenhum. É também um choque cardiogênico, tá? A embolia pulmonar é um quadro grave. Ó. Quando é por redução do volume de sangue, mantém a tonicidade do vaso, mas reduzir o volume, a gente chama de choque hipovolêmico. E ele pode ocorrer por perda do próprio sangue em hemorragias e pode ocorrer por desidratação, perda de volume em casos de diarreia, desidratação e queimaduras extensas, tá? O choque hipovolêmico também é grave e é uma situação de emergência. Esses três
Então, vimos a causa da bomba cardíaca, choque cardiogênico, vimos a redução do volume hipovolêmico, e quando ocorre vasodilatação sistêmica, em casos de infecção grave, que é o choque séptico, em casos de reação de hipersensibilidade tipo 1, que é mediada, né, pelos IgEs e na membrana dos mastócitos, que desgranulam e causam essa vasodilatação. E eles também são considerados neurogênicos, quando há uma lesão cerebral numa área da medula espinhal que controla a tonicidade dos vasos, tá? O que todos eles têm em comum, Ellen? Tá? Se tem a insuficiência de bomba cardíaca, ou se eu tenho redução do volume, ou se eu tenho aumento da vasodilatação, está relacionado às vezes com o aumento da permeabilidade, mas esses três mecanismos, o que vai acontecer com a pressão do sangue no interior das artérias? Pense em vocês, gente. Vocês estão recebendo um paciente com um choque, um quadro de choque. Como é que você vai sentir o pulso desse paciente? O pulso dele vai estar forte ou vai estar fraco? O sangue que pulsa na artéria, aqui quando a gente põe a mão aqui no pulso, você não consegue sentir o sangue pulsátil na artéria? Sim. Se eu tenho um quadro de choque, como é que vai estar o pulso desse paciente? Normal, forte ou fraco? Vai estar fraco? Vai estar fraco. Por que vai estar fraco? Se o coração não está bombeando sangue para as artérias, não estou nem sentindo pulso aqui direito. Se eu tenho diminuição do volume sanguíneo, eu também não vou nem sentir pressão aqui, não tem sangue fazendo pressão no vaso. E se o vaso dilatou, essa vasodilatação também reduziu essa pressão. Eu não consigo sentir o pulso direito, o pulso fica fraco, tá? A gente chama isso de hipotensão. Se eu tenho hipotensão, o sangue vai chegar mais rápido ou mais lento nos órgãos e tecidos? Mais lento. Mais lento. Então, essa, gente, é a patogenia, tá? Mecanismo, patogenia do choque. Lembrando que é um quadro agudo, tá? Se você tem débito cardíaco diminuído, choque cardiogênico, ou se você teve redução da pressão do sangue circulante, seja por choque hipovolêmico, neurogênico, anafilático, séptico, significa que o sangue vai ter menos sangue fazendo pressão dentro daquele vaso. Nesses dois casos, eu tenho hipotensão. Hipotensão significa um sangue indo velocidade normal, lentamente, percorrendo os nossos sistemas. Então, eu tenho hipoperfusão sistêmica, baixa de chegada de sangue nos órgãos e tecidos, tá? Isso vai levar a alguns sinais clínicos característicos e o nosso corpo não fica de braço cruzado esperando o trem acontecer. Ele vai tentar reagir. A gente tenta responder e aí alguns sinais fisiológicos são ativados para tentar compensar esse choque. A gente vai falar disso e fechar a aula de hoje com isso, tá? O fato de ter pouco sangue chegando, eu vou ter isquemia e lesões teciduais. Começa a ter disfunção de órgãos e tecidos. Se um paciente, ele já começa, por exemplo, eu falo que ele já está perdendo a consciência, né? Ele não está conseguindo nem saber o nome dele, pouco sangue chegando no cérebro, tá? Ele já tem alterações na função hepática, na função renal, começa a ter falência múltipla de órgãos. É difícil, depois que você perdeu 3, 4 órgãos vitais, você reaver aquele paciente, tá bom? Tem necrose intestinal, tem necrose isquêmica no rim, no baço, no fígado, cerebral, o próprio coração também vai ter uma lesão circular, né, circunferencial do músculo por hipotensão, e aí não tem jeito, você acaba perdendo, evoluindo para a morte, tá? Esses mecanismos estão associados a esses quadros. O paciente tem hipotensão,
Então, o pulso é fraco. Assim que a nossa pressão arterial cai, o sistema renina-angiotensina aldosterona é ativado. Ou seja, gente, a pressão arterial caiu, vamos tentar subir. Vocês lembram como que é a fórmula, gente, da pressão arterial? Oh, meu pai, eu consigo. Vocês lembram qual que é a fórmula da pressão arterial? Deixa eu fazer um desenho aqui. É isso aqui, ó. Pressão arterial seria igual débito cardíaco, que vocês vão lembrar aqui, gente? É igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Resistência vascular periférica tem relação com as arteríolas, tá? Se as arteríolas estão muito estreitinhas, eu estou aumentando a resistência vascular na periferia, nas arteríolas. Se as arteríolas estão mais dilatadas, eu estou reduzindo essa resistência vascular periférica. Então, é uma forma de eu compensar a pressão arterial. E o débito cardíaco depende do quê? Depende do volume de sangue e da frequência cardíaca. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração está bombeando, tá? Então, olha, para fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá bom? Se eu tenho o volume de sangue menor, eu estou reduzindo o débito cardíaco. A pressão arterial vai cair. Se eu quiser compensar isso aqui, então, Ellen, opa, se o débito cardíaco caiu, porque o volume de sangue caiu, como que eu tento compensar isso? Eu posso aumentar a resistência vascular periférica e aumentar a frequência cardíaca. Como que eu faço para aumentar a resistência vascular periférica? Vasoconstrição periférica. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Se não entender, gente, vocês perguntam 10 vezes, eu repito 10 vezes. Estou aqui para vocês para isso, tá? Então, quando um paciente tem uma baixa da pressão arterial, uma hipotensão, um dos sinais de tentativa de compensação seria aumentar a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu estou tentando aumentar o débito cardíaco e aumentar a pressão arterial. Por isso que se tem taquicardia, por causa do aumento da frequência cardíaca. Isso se dá pela liberação lá na suprarrenal, aqui está o rim, tá? Lá na suprarrenal, se eu pegar aqui a adrenal ou suprarrenal, né? Lá na região medular, pela liberação das catecolaminas. Adrenalina. A adrenalina tem ação, aumenta a frequência cardíaca e também causa vasoconstrição periférica. Então, ajuda aqui, sobe a frequência cardíaca, sobe a resistência dos vasos periféricos, tá? Aí isso dá um outro sinal. Um paciente em quadro de choque, ele vai chegar para você hipotenso, ele vai chegar para você taquicárdico, ele vai chegar para você pálido, com as extremidades frias e pegajosas. Por quê? Isso é um bom sinal, se o paciente chegar assim para você, né? Hipotenso, taquicárdico e com as extremidades frias e pegajosas. Por quê, turma? Seria porque o corpo vai tentar fazer com que já tem pouco volume sanguíneo. Aí tentar fazer com que esse volume vá para o cérebro, para os órgãos e diminui nas extremidades. Isso. Vai numa tentativa de compensar a pressão, né? Para aumentar a pressão. E aí essa vasoconstrição periférica acontece diminuindo a quantidade de sangue. Ó, eu vou desenhar um bonequinho horroroso aqui, gente, mas vocês desculpem.
Para que eu vou manter sangue na periferia? Eu quero manter sangue em órgãos mais vitais, como cérebro, rim, diminuo na periferia, como se fosse um sistema de compensação. A gente diz que o paciente nesse estado, ele está em estado de compensação, tá? E aí sim, eu vou perceber pele fria, pegajosa, ele está taquicárdico, a frequência cardíaca aumentada para tentar manter esse débito cardíaco maior e controlar a pressão arterial, e ele tem confusão mental, porque mesmo tá chegando sangue, turma, para o cérebro não tá chegando suficiente, então ele tem essa alteração no estado de consciência. Outra coisa que vai acontecer é redução na produção da urina, por 2 motivos, tá? Deixa eu usar esse outro para fazer bagunça. Por 2 motivos. Se eu estou perdendo, Ellen, se eu estou perdendo aqui, se esse paciente, deixa eu desenhar aqui, né? Do ureter. E aqui a bexiga. Desculpa. A bexiga está aqui. O sangue está chegando pouco pela artéria renal, porque eu tenho hipotensão. Pouco sangue está chegando, tá? O que vai acontecer como resposta do rim? Vou ter liberação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e aí com isso a tendência é, já que está chegando pouco sangue, ele entende que está hipotenso. Aí ele vai diminuir a liberação de água para a formação da urina. Então, só isso já diminuiria a produção de urina. Para evitar perder água. Eu não quero perder água, já que eu tenho pouco volume sanguíneo. Ele produz pouca urina para manter mais líquido corporal lá no sangue. Além disso, tem a própria redução de sangue chegando e menor filtração glomerular, que também causa diminuição na urina. Então, são eventos importantes, tá? Essa oligúria, muitas vezes, passa para anúria, ausência de produção de urina. Isso num paciente que chegou para você na emergência. Mas uma coisa que eu tenho para contar para vocês, turma, um paciente que chegou com politrauma, que pode ter tido a ruptura de um vaso importante, ele está em choque hipovolêmico ou hemorrágico, ou chegou num quadro de desidratação, ou uma anafilaxia, ele chega na emergência. Mas, infelizmente, a maior parte dos pacientes de vocês que tem quadro de choque é choque séptico, por infecções, muitas vezes hospitalares, ou infecções que no ambiente hospitalar tende a ser mais grave, porque é um ambiente onde você tem maior tratamento, maior uso de antibiótico terapia, de limpeza. Então, os micro-organismos que conseguem sobreviver no ambiente hospitalar, eles são mais resistentes por si só. Então, se eu tenho um paciente que está hospitalizado por uma causa X qualquer, se ele tem uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, ela pode evoluir para uma sepsemia. É muito importante a gente ficar de olho no quadro circulatório e identificar esse choque séptico logo no início. E aí, quando tem sonda, pode desconfiar. Se o paciente não tem urina sendo produzida, você vê a sonda dele, lá não tem urina nenhuma, é importante ficar atento para investigar se ele está evoluindo para um quadro de choque séptico, tá bom? Ok, então esses são os mecanismos, tá? Então, eu já tinha dito, né, a perda brusca de líquido no choque hipovolêmico, e aí se eu tenho volume menor de sangue, eu tenho um retorno venoso menor para o coração, eu tenho um retorno para o coração para bombear para o tecido menor, o débito cardíaco reduz, quantidade de sangue que o coração manda para o corpo, e aí eu tenho perfusão tecidual diminuída com lesões teciduais graves, tá? Vou dar um exemplo de um choque hipovolêmico, nós da patologia, quando a gente pega um paciente que infelizmente evoluiu por um choque hipovolêmico, teve uma hemorragia e faleceu. Como é um quadro agudo, é muito comum a gente observar uma patologia renal que acomete os túbulos renais, tá? Lembrando que o rim, ele tem a porção glomerular, ele tem seus vasos sanguíneos, tem o interstício, tem os túbulos renais.
Na anatomia patológica, quando a gente trata de patologias sistêmicas, a gente trata de algumas patologias que acometem só túbulos, porque os túbulos renais são epitélio de revestimento. Então, em uma lesão de isquemia ou de baixa perfusão, eles ficam necróticos, eles morrem, né, e se renovam com facilidade. E aí, isso pode diminuir a filtração glomerular. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Aqui eu tenho um córtex sagital, dá para ver o córtex renal bem mais pálido, né? Ele está pálido, esse córtex renal. A região medular ainda está um pouco mais corada. Quando faz essa angiografia, numa perfusão de um rim normal, eu vejo sangue chegando na artéria renal e perfundindo por todas as extremidades. Mas em um paciente que perdeu volume sanguíneo no choque hemorrágico, tá? Eu não tenho sangue suficiente para perfundir todo o rim. E sempre compromete as extremidades. Reparem que como essas extremidades ficam comprometidas, e por isso que eu tenho essa palidez, uma isquemia e um infarto cortical, tá? Se eu pegasse essa porção e observasse no microscópio, eu ia perceber os glomérulos bem retraídos, isquêmicos, e os túbulos renais repletos de grumos de células anucleadas, sem núcleo, ou seja, necróticas. Necrose nessa região, tá? Esses túbulos necróticos formam também cilindros hialinos que podem sair pela urina, mas também reduz, né, a produção dessa urina. Então, é um exemplo clássico de choque, quando a redução de volume é essa isquemia cortical do rim, tá? Isso causa uma dor lombar característica. Isso na redução do volume. Já no choque séptico, turma, ele tem uma relação muito grande com a liberação sistêmica de algumas endotoxinas de bactéria, que ao invés de estar lá só na amígdala, essa endotoxina induzindo uma resposta inflamatória, ela agora é sistêmica, muito comum em bactérias gram-positivas, tá bom? E aí, infelizmente, o choque séptico ele é grave por duas questões, tá? Uma que nós estudamos em trombose. O fato de eu ter bactérias na circulação aumenta o risco de lesão endotelial. Além disso, eu vou ter uma vasodilatação sistêmica. Então, um paciente em quadro de choque séptico tem maior risco também de uma coagulação intravascular disseminada, tá? Causando uma falência de múltiplos órgãos. Além de eu não ter perfusão de sangue, o sangue que está presente pode coagular. Então, é realmente uma inflamação, em vez de ser local, ela é sistêmica. É uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Vocês vão compreender isso melhor na aula de inflamação, que é do próximo módulo, tá bom? Só para vocês terem uma noção, como isso depende de alguns efeitos, se você tem uma unha encravada, se você cutucou que a unha encravou, que às vezes dá um pus, você vai ter... Fez uma ferida no meu dedo aqui, ela infectou. Entrou uma bactéria e formou pus, tá dolorido, inchado, quente. Uma unha encravada. Você tem naquele local uma resposta inflamatória contra aquela lesão. Só que ela é só local, só age ali, naquele pedacinho de tecido. Só age ali naquele pedacinho de tecido, tá? Então aqui a área vai ficar vermelha, vai ficar quente, vai ficar inchada, porque aqui eu estou liberando mediadores inflamatórios locais. Esses mediadores inflamatórios têm ação vascular, ativam o endotélio para trazer leucócitos para a área, tá bom? Agora, e se, Ellen? Vocês estão vendo aí no meu compartilhamento? Ou eu parei? Eu parei, né? E se eu tenho uma infecção um pouco mais abrangente, uma amidalite, tá? Uma amígdala mais inflamada, ou uma pneumonia, uma inflamação no pulmão.
eu já tenho uma quantidade maior de fatores mediadores inflamatórios. E nesses fatores, o TNF, que vocês vão estudar com N, o fator de necrose tumoral, ele é importante. Tanto em baixas concentrações, ele favorece uma resposta de defesa no local, mas em maiores quantidades, por exemplo, numa amidalite, numa pneumonia, eu vou ter outros efeitos, por exemplo, a febre, eu vou ter proteína C reativa de fase aguda, mostrando para o fígado que o fígado está dando respostas, que seu corpo está passando por uma infecção. Eu vou aumentar lá na medula óssea a produção de células de defesa. Se fizer um exame de sangue, eu vou ter aumento de leucócitos, mas isso é um efeito sistêmico. Às vezes você vai estar em casa, eu vou estar com febre, eu vou estar com leucocitose, se eu fizer um exame. O problema é quando esse efeito, essas bactérias, essa infecção, ela está no corpo como um todo, é sistêmico, tá? Então, ela vai causar lesões vasculares, favorece trombose, leva a uma hipoglicemia hepática, porque aumenta, né, a atividade do fígado, você tem débito cardíaco reduzido. Então, o choque séptico é um quadro grave, tá? Aqui é só para mostrar essa parte. O cardiogênico eu já tinha dito para vocês, pode ser isquemia infarto, tromboembolismo e o tamponamento cardíaco, tá bom? Por fim, o anafilático vai ser sempre mediado pela histamina, é um tipo de reação de hipersensibilidade, né, do tipo 1, e depende de IgE na membrana, que vão levar à desgranulação dos mastócitos e basófilos, que são vasoativos e levam a essa vasodilatação. Algo importante de diferente no choque anafilático, que além da vasodilatação, ele pode causar mais permeabilidade e edema, tá? Vocês vão ver isso também na aula de inflamação. E aí é muito comum, se eu tenho edema, lembrando da aula de edema, né, turma? Se eu perco líquido do vaso para o tecido, agravo ainda mais o quadro de hipotensão. Por isso que não é algo desejado, tá? Alguns sinais clínicos, né, importantes da anafilaxia é a perda da consciência, seria uma coceira e uma hiperemia, né, na superfície, pode causar edema, né, de glote, de língua, dificultando a passagem do ar, isso é um quadro grave, tá, que pode causar asfixia. Esse edema e hiperemia dos tecidos da garganta, principalmente quando é uma hipersensibilidade alimentar, que teve o contato com essa região oral. A resposta de hipersensibilidade nesse tecido pode ser suficiente para impedir a entrada de ar e ter uma asfixia, tá? O choque anafilático, como uma alteração circulatória sistêmica, tem uma relação importante com medicações ou algumas substâncias que já caem de forma intravenosa. Bom, deixa eu só, então, finalizar. Eu não vou querer ler isso, prefiro olhar para vocês. Gente, fechando, então, eu considero